Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Engenharia do Futuro, a série de vídeos em que eu, Vanessa Fazinga, converso com o Arthur Lucena sobre pesquisa científica. Oi, Arthur. Oi, Vanessa. Oi, pessoal. Todo mundo pronto para mais um episódio? Espero que sim, porque hoje nós vamos conversar sobre um assunto super interessante. Eu vou entrevistar o Arthur sobre um artigo que ele leu, que trata de jurisprudências sobre a norma de desempenho, a 15575. Os autores desse artigo são o Denner Hoare, o Marcelo Costella e a Monique Costella. E o artigo foi apresentado no Cibrajec, que é o Simpósio de Gestão na Construção, de 2019. Então, é um assunto quentinho, acabou de sair do forno. Arthur, então, se você leu esse artigo, a norma de desempenho é um assunto, acho que de interesse geral, né, porque a gente ainda está se adaptando a ela. Então, conta para mim o que foi que esse artigo trouxe sobre a norma de desempenho. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, é importante a gente entender o que são todos esses conceitos. Até porque em vídeos anteriores, a gente falando sobre BIM, teve muita gente com dúvida nas questões mais básicas sobre BIM, né? O que era BIM. Então aqui a gente já começa falando bem claramente do que a gente está tratando nesse episódio. Então, primeiro, norma de desempenho é aquela norma 15575, que foi lançada em 2013 e que é um marco para a construção civil brasileira, porque ela estabelece critérios e parâmetros para o desempenho das nossas edificações. E isso, claro, né, quando a gente fala em norma, ela vai ter valores legais. Então, o que tem acontecido hoje em dia? Eventualmente, algum cliente ele se sente lesado porque comprou um apartamento, um imóvel, alguma coisa assim, que não estava nas condições que ele esperava, e ele vai procurar ajuda legal para conseguir reaver os danos que ele teve. E hoje em dia, a norma de desempenho, então, tem sido utilizada como argumento no âmbito legislativo e na justiça em geral, para conseguir argumentar em relação a isso. E aí que a gente entra nas jurisprudências. O que é uma jurisprudência? É um conjunto de decisões que a gente já teve no passado sobre um determinado assunto em um contexto específico. Então, no caso, é aplicando a nossa norma de desempenho a situações específicas. A gente vai ver o histórico de decisões da justiça em relação a isso. Realmente, acho que a gente sempre ouve dizer que os advogados e todo esse meio jurídico tem bastante relação com a norma de desempenho, né? Então, como que os autores trabalharam nisso? Que tipo de procedimento eles fizeram para levantar essas questões de jurisprudência? Bom, então a intenção deles era realizar de fato uma análise das jurisprudências que a gente já teve em relação a isso, para entender se de fato os casos estão utilizando a norma de desempenho como argumento e se eles estão utilizando essa norma de maneira correta. Então, o que os autores fizeram? Se tratou de uma pesquisa documental em que eles pesquisaram os casos que estão vinculando na justiça em segunda e terceira instância, então é algo que já está em um desenvolvimento maior, não é um caso inicial de processo, né? Então, eles pesquisaram por esses casos no site do Jus Brasil, que é onde dá para a gente consultar esse tipo de informação. E eles usaram como termos-chave para a consulta deles simplesmente a NBR 15575 e também norma de desempenho. Então, eles procuraram todos os casos que apareceram quanto a isso. Lógico que, às vezes, consultando por esses termos, eles não acharam necessariamente artigos que tratavam só sobre a norma de desempenho. Às vezes, aparecia alguma coisa errada na busca. Então, eles tiveram que fazer um refinamento desses dados, selecionando somente aquilo que realmente era da norma de desempenho, e ainda agrupando os casos que apareceram por meio de características comuns. Então, foi basicamente isso que eles fizeram. Interessante. E você acha que isso traz também para a gente uma percepção de que tipo de reclamação o usuário do imóvel faz? Com certeza. Inclusive, um outro dado estatístico que é bem importante, que é trazido nessa pesquisa, é que 79% dos casos tiveram ganho para aqueles que eram solicitantes do processo. Em geral, eram os consumidores. Então, mostrando, né, que realmente está aparecendo mais ganho de causa para os consumidores do que para as construtoras. É um dado bem interessante e que nos deixa mais atentos aos tipo de assunto que o usuário está realmente prestando atenção ou que está, de fato, incomodando o usuário quando não funciona muito bem. Eu já esperava
acho que eu já esperava que estanqueidade estivesse entre os principais fatores de reclamação e de start de ações judiciais, porque a ação da água na edificação incomoda de verdade. Mas me surpreendi com o fato da durabilidade ser um assunto frequente nessas jurisprudências levantadas, porque durabilidade é um conceito que não parece muito familiar ao usuário. Eu acho que é até por isso que ele aparece nessa parte das jurisprudências, porque ele não é familiar, eu acho que, em termos assim, de estar bem consolidado a ninguém. Então, como ainda há muita dúvida em relação a isso, é por isso que é debatido em âmbito legislativo, né, na justiça de fato. Então, isso revela, inclusive, para a gente a importância da gente conhecer melhor todos os aspectos da norma de desempenho, e, além disso, da gente se qualificar tecnicamente para poder apoiar esses processos juntos aos advogados para fazer uma argumentação adequada, né? Para não incorrer novamente numa argumentação que foi incorreta e ainda teve um ganho de causa provavelmente incorreto, né? Segundo os autores. E se as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Engenharia do Futuro quiserem acessar e ler o artigo, elas vão encontrar alguns relatos que explicam que tipo de reclamação o usuário fez e como foi o decorrer da ação judicial? Vão, lá no artigo tem uma tabela bastante interessante em que eles fazem um resumo dos 19 casos em que eles encontraram. Inclusive, eles apontam os casos mais curiosos, né? Então, eu citei alguns aqui para vocês, como esse que teve o problema aí no ganho de causa, a questão da estanqueidade também foi apontada por outros. Então, os autores lá têm a oportunidade de dialogar um pouco mais, debater um pouco mais sobre esse assunto. Então, vale a pena conferir esse artigo. Inclusive, para o pessoal que não acompanhou ali no comecinho da nossa descrição, todas as informações do artigo vão estar na descrição aqui do nosso episódio. Então, vale aí para vocês acompanharem, fazerem a leitura. E como fechamento, então, qual é assim o grande recado que essa pesquisa nos deixa e os futuros caminhamentos desse assunto? Olha, por tudo que a gente conversou, eu acho que é essa questão da responsabilidade do engenheiro. A gente tem que entender que se a gente não segue as normas de desempenho, isso vai incorrer em processos, em dano ao consumidor, e hoje em dia é cada vez mais consolidado isso, tem aparecido muito mais. Inclusive, os autores comentam o seguinte: eles consultaram os casos que estão em segunda e terceira instância. Então, por isso que teve um número mais reduzido, porque eram casos que já estavam mais avançados. Mas, possivelmente, se a gente pegar os casos de primeira instância, já tem mais casos ainda. Então, mostrando essa preocupação que a gente tem que ter para não ter esses problemas, né, envolvidos no nosso trabalho. Inclusive, eles comentam que, como a norma é recente relativamente, a tendência é que aumente, né? Então, a gente tem que ficar realmente atento. É isso aí, pessoal. Então, aqui a gente encerra esse episódio, que trouxe esse assunto que é de interesse a todos que trabalham com construção e com projetos. Não esquece que você pode nos acompanhar também para outros assuntos, outros conteúdos que nós temos nas nossas redes sociais. O meu Instagram, @vanessa.fazinga, e o Instagram do Arthur, @eng.arturlucena. Além disso, o podcast Ciência em 15, do qual o Arthur é o autor, e que traz ciência para muitas outras áreas de conhecimento. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados que toda quinta-feira tem um novo episódio do Engenharia do Futuro aqui para vocês acompanharem. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, Arthur.